Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Ciências de Dados Prática. Eu sou o Alisson e hoje eu vou dar uma breve introdução a modelo de entidade e relacionamento estendido, né? E nesse vídeo a gente vai dar uma introdução onde a gente vai falar os conceitos básicos, como a herança, multiplicidade, usando a questão da cardinalidade, né? E a generalização e especialização. A história do modelo de entidade de relacionamento estendido foi uma técnica que foi usada para fins de refinamento de modelos conceituais. O ER surgiu na época que algumas linguagens de programações estavam entrando a nova fase de programação orientada a objetos. E devido a essa demanda, houve o surgimento do ER, que é a sigla em inglês de Modelo de Entidade de Relacionamento Estendido. Bem, o ER ele trabalha com os seguintes conceitos, né? Como falei, que é a generalização, especialização, herança e multiplicidade, né? Bom, primeiro eu vou começar aqui a falar do relacionamento de generalização e especialização. No conceito de generalização e especialização é usada a ideia de herança, gente. Essa ideia de herança, ela, como vocês podem ver aqui na imagem, por exemplo, o cliente ele é chamado de superclasse, que é uma entidade genérica, né? E essas aqui são as entidades especializadas, como a gente fala. Que também as entidades especializadas, elas podem ser chamadas de subclasse, e eu posso dizer que o cliente pode ser chamado, no caso aqui o cliente, essa entidade genérica, ela pode ser chamada de superclasse ou entidade de nível superior. A pessoa física aqui, no caso, que é essa entidade aqui embaixo, ela pode ser chamada, essa entidade especializada, ela pode ser chamada também de nível inferior, certo, gente? Mas geralmente a pessoa usa entidade genérica e entidade especializada. Bem, como podemos ver aqui nesse exemplo, de questão de generalização e especialização, o cliente, né, essa entidade cliente, ela é uma entidade de generalização, onde ela possui os atributos nome, sobrenome, e-mail, telefone e o ID dela cliente, certo? E aí ela tem um endereço, né, que é uma entidade supervalorada que possui rua, endereço, cidade e bairro, certo? Este símbolo ele simboliza a herança nos modelos de entidade de relacionamento, né, estendido. E a seta apontando para cima, o triângulo, a ponta do triângulo aqui, ele está indicando que todos os atributos, né, ou todas as características dessa entidade generalizada se passarão, né, para as entidades inferiores, que são as entidades especializadas. Que no caso aqui, a gente tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa física vai herdar todos esses atributos que o cliente possui, assim como mesmo a pessoa jurídica também vai receber todos esses atributos aqui em cima, gente, certo? Porém, nessa especialização e na generalização e especialização, ela pode ser total, parcial, exclusiva ou compartilhada. Nessa situação, ela define uma obrigatoriedade, né, ou não, de ocorrência de entidade genérica, que corresponde a uma ocorrência de entidade especializada. E que se define a uma ocorrência de entidade genérica que pode ser especializada uma ou mais vezes. Vamos continuar aqui. Na especialização total, ela funciona da seguinte maneira. Em cada ocorrência da entidade genérica, não é? No caso, por exemplo, a pessoa física e a pessoa jurídica, deverá estar associada a alguma ocorrência de suas entidades especializadas. Ou seja, a cada vez que tiver uma pessoa física ou pessoa jurídica, no caso, quer dizer, um cliente, né? O cliente ele vai ser ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, unicamente, certo? Um dos dois. O T aqui ele é um símbolo, né, desse tipo de especialização e generalização, que representa isso, né, que eu falo que é generalização e especialização entre as entidades, né, que ocorre. Geralmente esse T ele não se encontra. Quando é uma especialização total, ele fica assim, gente. Ele já, de forma padrão, o símbolo fica desse jeito, certo? Ele serve para destacar que todo cliente
ou ele pode ser pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, certo, gente? Ele pode ser uma dessas duas pessoas. Bem, prosseguindo aqui, a gente tem a especialização parcial, ou também, né, chamada de notação linha simples. Na parcial, nessa especialização parcial, ela funciona de seguinte forma. Nem toda ocorrência da entidade genérica ou subclasse, né, como a gente pode chamar nesse exemplo aqui que eu coloquei, né, que é o professor, o titular e o adjunto, né, que o professor é a entidade genérica e o titular e o adjunto são as entidades especializadas, certo? No caso aqui, a superclasse, né, que é a entidade genérica, ela vai possuir uma ocorrência vinda de uma das duas entidades especializadas. E o símbolo que representa, né, a especialização parcial é o P. É necessário que um atributo dentro da classe genérica, no caso aqui vocês podem ver, o tipo professor, né, esteja presente para indicar qual tipo da entidade, né, da ocorrência da entidade genérica que ele é. No caso, ou ele é um professor titular ou ele é um professor adjunto. Outros tipos de generalização e especialização, né, que pode ocorrer nas entidades a especialização exclusiva, né, que é simbolizado por X, né, e nessa especialização generalização exclusiva é a especialização de uma concorrência de entidade genérica. Ela só pode ocorrer no máximo uma vez, onde isso é demonstrado pelas notações que são utilizadas na generalização e especialização total e parcial, ou seja, nessa especialização parcial, nessa total, né, que vocês podem ver aqui, elas podem ocorrer também a especialização e generalização exclusiva, certo? Também temos a especialização compartilhada ou não exclusiva, né? E é assim, quando usamos a generalização ou barra especialização compartilhada, né? O que acontece é que pode ocorrer, né, que uma ocorrência de entidade genérica, né, por exemplo, uma ocorrência de pessoa, ela aparece várias vezes de suas entidades especializadas, né? E a simbologia de especialização compartilhada é o C. Eu vou falar aqui da entidade associativa, né? E o que é essa entidade associativa? Basicamente, uma entidade associativa, gente, ela é uma reestruturação de um determinado relacionamento, no qual ele será tratado como se fosse uma entidade. Esse aqui é um exemplo, né, que eu coloquei aqui embaixo, onde eu me baseei, né, esse exemplo aqui, num livro de modelagem de banco de dados do Paulo Henrique Carries, eu não sei pronunciar o nome dele, desculpe, gente. E nesse aqui, o que acontece? A gente tem uma entidade médico, né? Entidade paciente, medicamento, né? Como são três entidades aqui. Temos o relacionamento entre elas, que seria a consulta. E é aí que entra a entidade associativa, né? Como vocês podem ver, a entidade associativa ela é representada por um quadrado, né? Igual como fosse uma entidade normal, que vocês podem ver aqui. Porém, ela é inclusa dentro do relacionamento. Podem ver, no caso aqui, médico, consulta, paciente, né? O relacionamento consulta, né? E a entidade associativa. Ou seja, dentro dessa entidade associativa, a gente vai conter a data, a gente vai conter a hora, né? Que a gente coloca algumas características dessa entidade associativa. Isso aqui que eu demonstrei, o uso dessa entidade associativa, ela vai depender muito da necessidade de quem está construindo o modelo de entidade de relacionamento, né? Vai depender muito da visão da pessoa. No caso, ela querer resolver algum problema que ocorre em algum caso no relacionamento, ou evitar problemas no sistema, né, no momento do desenvolvimento dele, né, no momento que está desenvolvendo, e na questão de administrar ele. Cada consulta, ela pode, né, no que vocês podem ver na cardinalidade, ela pode ter nenhuma prescrição ou várias, né?
Pode ser vários ou uma ou várias consultas, né? No caso, desculpa, uma ou várias consultas. E o médico pode passar nessas, dependendo de quantas consultas ou não, né? O médico pode passar nenhum medicamento mesmo, ou pode passar uma ou mais, né? N medicamentos, né? E caso vocês queiram dar uma aprofundada melhor, querem dar uma estudada melhor, eu recomendo muito vocês procurarem, né, esse livro, certo? Gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito aí para ficar acompanhando de novidades relacionadas à ciência de dados ou banco de dados em si. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.